Queria começar lendo a palavra de Deus aqui com vocês, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus teleiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, aqui neste texto nós vemos 4 segredos para termos uma vida plena. E hoje, quando eu comecei a pensar, vendo meu netinho ali dormindo, ele é meu amigão, ele gosta de dormir. Quando ele vem dormir na minha casa, a gente dorme ali na sala de TV, fica vendo desenho, filme. Hoje ficamos jogando videogame, eu apanhando pra caramba dele. Mas eu fiquei agradecendo a Deus, por ter uma vida tão plena. E eu queria compartilhar com vocês 4 segredos que eu descobri na minha caminhada, de como a gente pode ter uma vida plena em todos os sentidos. O primeiro segredo, queridos, é ser humilde, como Jesus é. Quando Salomão diz assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos, eu vou dizer para vocês, eu vim de uma família com muitas qualidades, mas a humildade não é uma característica da nossa família. Todo mundo na nossa família é meio topetudo, sabe assim, meio nariz empinado. E eu era assim, a minha própria história, a gente sofreu muito no interior, meu pai perdeu tudo, as pessoas nos humilhavam, e a minha reação se tornou ser uma reação de soberba, de mostrar que eu era capaz, que eu era competente. E muitas vezes, para fazer isso, eu feri pessoas que não tinham nada a ver com isso. E uma das coisas que Deus fez na minha vida quando eu me converti, começou a me ensinar que o caminho da plenitude é a humildade e não da soberba, Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a humildade é uma coisa que ela só vem para você quando você compreende que você é um pecador. E o primeiro ato de humildade que eu de fato pude ter é reconhecer que era um pecador e pedir a Deus que perdoasse os meus pecados. Então eu aceitei Jesus. Aquele foi o primeiro passo. Mas ao longo da minha vida, a gente não muda de uma hora para outra. Meu coração mudou, eu queria ser de Jesus, eu queria glorificar o nome dele, mas o meu temperamento ainda era um temperamento arrogante, soberbo, achava que eu era melhor que todo mundo em qualquer coisa. Me lembro que quando eu entrei no Palavra da Vida, eu olhava para alguns dos meus professores, aliás, para a maioria deles, e eu olhava para eles e falava: eu sei mais do que eles. E gente, eu não sabia nada, eu tinha acabado de me converter. Mas aquele sentimento de soberba dominava a minha vida. E Deus foi colocando situações, eu passei algumas humilhações, e quando eu reclamei, Deus falou: fui eu que fiz isso na tua vida. Não adianta você espernear, eu estou fazendo isso na tua vida porque você precisa ser humilde. Aquilo que eu tenho para a tua vida, você tem que ser humilde. E aqui eu quero agradecer, começar a fazer o agradecimento aqui para o Alcides, esse homem extraordinário, que apesar de ser um homem poderoso, um homem que conquistou tudo na vida, ele era tão humilde. E a partir do momento que eu perdi meus pais, eu perdi minha mãe principalmente, ele me pegou no colo, se tornou, além de ser o meu melhor amigo, se tornou aquele homem que estava do meu lado para me ajudar a igreja. Mas muitas vezes ele falava para mim: Lamartine, muda esse teu jeito. Mas ele falava com tanto carinho, com tanto amor, que aquilo foi me inspirando, sabe, gente? Então eu comecei a aprender
a ser uma pessoa mais humilde, a reconhecer meus erros. A gente é pecador, a gente tem carne, às vezes eu erro com a Lília, já errei tanto com a Érica, com o Ramon, meu genro, já errei até com meus netinhos e com os meus funcionários então. Mas o que Deus tem me ensinado, filho, todo mundo erra, mas seja humilde para pedir perdão. Se você foi corajoso para pisar em alguém, seja humilde para se abaixar, para reconhecer o seu erro. E eu tenho procurado fazer isso, irmãos. Por quê? Porque nós temos o exemplo de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus, sendo próprio Deus, ele não usurpou ser como Deus, mas a si mesmo se humilhou. E tendo se humilhado, ele se tornou homem, que desceu tanto. Já imaginaram o Rei dos Reis, o Rei da Glória, se tornando homem? E como homem, ele se tornou servo. E como servo, ele morreu a morte da maldição, a morte de cruz. Então, eu não vou dizer para vocês que eu sou a pessoa mais humilde do mundo, mas eu sou uma pessoa que eu tenho reconhecido. Tenho pedido para Deus, Senhor, me dá humildade, porque humildade não diminui ninguém. Humildade engrandece a Jesus. Então, eu agradeço a Deus por ter me ensinado isso, por continuar ensinando. E eu quero ser mais como Ele a cada dia da minha vida. Então, eu quero dizer para você, querido, você que às vezes briga com a sua esposa e não é capaz de pedir perdão, não é capaz de procurá-la, dizer, olha, eu fui grosso com você, eu falei coisas que eu não penso, me perdoa, eu te amo, porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Tantas vezes ao longo da minha vida, eu feri a Lília, mas eu me humilho, às vezes até choro, fico de joelhos, e aí ela me abraça, ela me perdoa, e a gente fica com o relacionamento restaurado. Quando alguém não é capaz de perdoar, nunca vai ter o privilégio da restauração. Eu aprendi que a humildade também significa perdoar quem nos fere. Quando Salomão diz assim, olha, não seja sábio ao seu próprio entendimento. Muitas vezes a pessoa faz algo para a gente que é tão duro, né? Machuca tanto que a nossa vontade é que a pessoa sofra com a nossa distância. Mas quando a Bíblia diz, não seja sábio ao seu próprio entendimento, a Bíblia está dizendo, ouça o que a Bíblia diz, siga o exemplo de Jesus. Então, eu aprendi a perdoar também. Não só reconhecer os meus erros e pedir perdão, mas perdoar não importa quem tenha feito algo para mim. E eu posso confessar para vocês, queridos, hoje, que eu sou uma pessoa plena, porque eu não tenho mágoa de ninguém nesse mundo inteiro. Não existe ninguém com quem eu tenha, sabe, um sentimento ruim. Ao contrário, todas as pessoas que me feriram, eu amo, eu oro por elas e as abençoo. Por quê? Porque no meu coração Deus começou a colocar, você também peca. E eu então, toda vez que eu começo a querer, sabe, segurar aquele sentimento, aquela mágoa, eu penso, Senhor, eu já fiz muito pior para o Senhor. Então, assim como o Senhor me perdoa, eu libero o perdão também. Então, a primeira atitude, queridos, que eu posso reconhecer na minha vida, porque quando eu olho para a minha vida, para trás, da onde eu vim, aonde eu estou, eu tenho que reconhecer uma coisa. A mão de Deus e a graça de Deus esteve comigo, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu conquistei muito mais do que eu mereci, irmãos. E eu sou uma pessoa plenamente feliz, eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa, as pessoas que me rodeiam eu amo, eu tenho amigos queridos, os meus pastores me honram tanto, gente, sabe que eu fico até constrangido, pessoas que estão comigo ao longo da vida inteira, contra quem eu já fiz coisas erradas, já magoei, já feri, eles estão comigo. Então, eu tenho muito para agradecer a Deus, mas a primeira atitude que o Senhor me ensinou, que eu creio que é uma das razões para se ter uma vida plena, é aprender o caminho da humildade. A segunda verdade que eu apresento aqui, a segunda dica, o segundo ensinamento para que você possa ter uma vida plena, é você apartar-se do mal. A Bíblia diz assim, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe, gente, quando a gente teme ao Senhor, não é medo de Deus,
é aquele temor de reverência. Sabe, aquele temor de saber que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E nós somos pecadores. É aquele sentimento que Isaías teve quando ele teve a visão do trono de Deus. E ele falou: ai Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor da glória. Ele estava naquela atmosfera em que os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor. E aquele cântico, aquele louvor daqueles serafins, a Bíblia diz que abalava, né, as bases do templo. É esse o temor que a gente precisa ter. Quando a gente tem esse temor, a gente se aparta do mal. A gente, quando é tentado, ou mesmo quando cai, a gente volta atrás, a gente se arrepende, a gente procura obedecer a palavra, procura andar na palavra, por temor a Deus, não por medo. Porque Deus nos ama tanto, gente. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, eu não me aparto do mal porque eu tenho medo de Deus. Primeiro, porque eu tenho graça, eu tenho amor, eu tenho gratidão. E eu sei que Deus só quer o melhor para a minha vida. Então, ao longo da minha vida, eu sempre desviei dos caminhos errados por conta do temor a Deus. Até quando eu não era crente, gente. Os meus amigos todos usavam drogas. Muitos deles morreram de AIDS, porque usavam drogas injetáveis. Eu nunca pus um cigarro de maconha na boca. Por quê? Primeiro porque eu tinha temor de magoar minha mãe. Eu falava: minha mãe me ama tanto, minha mãe trabalha tanto, ela vai ficar muito triste se eu entrar nessa situação. E eu nunca provei a droga. E isso foi algo que me guardou do mal, irmãos. Eu não tenho que resistir droga, eu não sei nem o gosto disso. Agora, quando alguém não teme a Deus e entra num pecado como esse, aí depois tem que lutar, talvez a vida inteira, para se livrar daquilo. Como, por exemplo, viver uma vida de prostituição, viver na internet procurando coisas horrendas, coisas de prostituição, de pornografia, e depois não conseguir, sabe, se livrar daquilo, a vida inteira ter que lutar contra aquilo. Então, a dica que eu te dou, querido: teme ao Senhor, aparta-te do mal. Deus, quando Ele pede para você não fazer uma coisa, Ele não está te sonegando um bolo de chocolate. Ele está te dizendo: isso que parece ser um bolo de chocolate é veneno, vai te levar para a morte. Então, uma vida de temor a Deus e de apartar-se do mal foi o que me trouxe até aqui. E eu quero dizer para você que eu agradeço a Deus, porque o caminho que eu levava, embora nunca tivesse usado drogas, eu era um jovem do mundo, violento, vivia me metendo em brigas, não é? Prostituição, tudo isso que um jovem sem Jesus faz, eu fiz. Mas no dia que eu aceitei a Jesus, no dia que eu percebi que Ele me amava, eu virei a página. E os meus amigos já não me queriam mais, porque eu não queria ser um deles. Eu queria que eles se tornassem, como eu, um seguidor de Cristo. E Deus foi, sabe, cuidando da minha vida, colocando pessoas no meu caminho, pessoas que foram bênçãos demais. Como eu falei do meu sogro, da minha sogra, primeiro os meus pais, sem dúvida alguma, já estão na glória, mas eles foram os meus maiores amores, as pessoas que mais me amaram. Mas Deus colocou outras pessoas também. E eu quero te dizer que Deus quer colocar outras pessoas, mas faça a escolha certa. Desvia o teu caminho do mal. Caminha debaixo do temor de Deus, que você vai ser guardado de tantas coisas ruins. Os anjos do Senhor estarão te protegendo, te guardando. A direção de Deus na tua vida vai sempre te levar para o caminho melhor. Mesmo quando tudo parece que está errado, você fez direito, está buscando a Deus e algo acontece de ruim, espera. Até isso, Deus está usando para o teu bem. A terceira dica que eu quero dar para vocês, queridos, tem a ver com a saúde. Por quê? Porque quando você vive andando nos caminhos do Senhor e apartando do mal, a Bíblia diz que isso será saúde para os teus ossos. Não é isso? O que fala exatamente aqui? Eu vou ler o texto inteiro. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Muitas das enfermidades, meus amados,
elas começam na alma. São as chamadas doenças psicossomáticas. Então a primeira dica que eu quero dizer para você, para ter saúde integralmente: saber perdoar e ser perdoado. Está provado que pessoas que não liberam perdão, pessoas amargas, ficam doentes. Muitas vezes desenvolvem cânceres. Hoje a epigenética, já provou que sentimentos funestos, pensamentos ruins, pensamentos tóxicos acabam acionando, alguns genes que já estão lá no teu código genético, mas que são taras, que são defeitos, que são propensões para algumas enfermidades, como por exemplo o câncer, como por exemplo a depressão. E a falta de perdão, meus queridos, rouba a alegria. A falta de perdão gera estresse. A pessoa fica o tempo inteiro estressada. Isso produz processos inflamatórios no corpo. E processos inflamatórios é a antessala do câncer, é a antessala da depressão. Então, meu querido, aprenda a perdoar, porque uma vida com uma alma, uma psique que é saudável, vai gerar também um corpo saudável. Amém? Então, quando a gente anda na vontade de Deus, o texto aqui está dizendo que isso será saúde, mas também refrigério. Refrigério fala de alegria. Queridos, a alegria do Senhor é nossa força. Quando você anda direito, quando você faz o que é certo. Eu me lembro que quando eu estava no congresso, todas as vezes que eu dizia não para aquele processo sujo, eu dormia tranquilo. Eu sabia que eu não tinha que inventar história, eu sabia que eu estava andando na vontade de Deus, eu me sentia, não orgulhoso, mas me sentia, sabe quando você se sente feliz com sensação de dever cumprido? Por nunca ter botado a mão naqueles milhões que passavam diante de mim. Então, queridos, eu quero te dizer, quando a tua alma está saudável, alegre, você perdoa, você não vive com angústia. A angústia e a ansiedade também geram uma série de processos mentais e psicológicos que geram enfermidades. Quantas pessoas têm síndrome do pânico? Quantas pessoas têm crise de ansiedade? Disso eu posso falar, eu sempre fui ansioso, queridos. Eu sempre fui, por isso que eu engordei. O meu escape, a minha droga era comida. E eu sempre brincava com aquilo, dizendo, não, eu sou assim mesmo, eu sou paroleiro, eu gosto de comer, Quantas vezes eu não brinquei aqui com vocês? Até um dia que eu falei, bom, eu estou com tantas enfermidades no meu corpo, que eu vou fazer uma operação bariátrica. E quando eu decidi, irmãos, já tinha sentado com o médico, o Espírito Santo entristeceu meu coração. Ele falou, você vai admitir que eu não posso fazer isso na sua vida? Você vai admitir essa derrota? Eu não estou aqui dizendo para todo mundo aqui que já fez bariátrica, para cada um Deus tem um propósito. Eu sou um pastor e eu não conseguia pregar, por exemplo, sobre domínio próprio. E o Espírito Santo falou, eu vou te dar a vitória. E ele me deu uma orientação de como eu deveria fazer. Primeiro um jejum de 40 dias, para quebrar toda a compulsão, para amarrar os demônios, e depois um voto de 1 ano. Agora eu já estou na fase do voto de 1 ano. Já perdi 19 quilos, irmãos. Mas tenho aí mais uns 25 para perder, não estou com pressa, quero perder 2 quilinhos por mês, mas eu já me sinto uma outra pessoa. Já não tem mais dores nas juntas, não tem mais dor no corpo. Você entende? Eu fiz uma escolha de apartar do mal. Nesse caso aqui, para mim, esse apartar do mal significava viver comendo carboidratos, porcaria, junk food, esses fast foods, comendo doce toda hora. Era isso, a minha vida era essa. Eu tentava preencher o vazio daquela angústia, daquela ansiedade, como? Com comida. Hoje, não estou fazendo isso, e nesse período que Deus me deu força, e eu agradeço a Ele, porque não conseguia, tinha tentado todo tipo de regime, que dá injeção na barriga, regime do lático, gente, não tinha nenhum. Agora é o Espírito Santo que está me ajudando. Não tenho mais nenhuma compulsão. Toda segunda-feira eu faço jejum, por exemplo, eu vou jantar hoje à noite, domingo, só vou comer na terça de manhã, porque é o meu espírito dominando sobre o meu corpo. E isto está trazendo saúde. Eu comecei falando de saúde para a alma.
mas também saúde para o corpo, porque o espírito Jesus já curou, né? A terceira verdade, ou seja, a terceira dica, ou algo que é fundamental para ter uma vida plena, queridos, é viver uma vida honrando a Deus com as primícias. Vou até beber uma água aqui, porque isso é muito importante. Salomão está dizendo assim: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Eu, quando me casei com a Lilian, o meu sogro disse para mim assim: eu quero te propor que você vai estudar no Palavra da Vida, que era uma escola de tempo integral. E ele falou assim: olha, você não vai poder trabalhar, então eu vou te sustentar. E ele comprou uma casa para nós, ele nos dava, vivíamos uma vida muito abundante. Mas eu tinha brio, né? Receber o sustento do sogro, por um lado era bom, mas por outro lado eu me sentia assim um pouco incomodado. Então eu fiz uma combinação com ele: eu vou aceitar, mas no dia em que eu me formar, eu não quero mais nem um centavo do senhor. Ele falou: então tá bom. Durante aqueles anos do seminário, nós vivemos bem. Ele trocava meu carro de 2 em 2 anos, andava com um carrão. Mas e no terceiro ano da faculdade, eu abri a Igreja Palavra Viva numa célula. Quando eu me formei, né, depois do 5º ano, a igreja já existia. Só que era uma igreja pequenininha, tinha 60 pessoas, mais ou menos. E naquela época, o que a igreja pôde pagar para mim era o salário mínimo. Era muito pouco. Eu tinha casa para morar, ele tinha me dado um carro, mas o dinheiro para comer era pouco. E muitas vezes, gente, chegava no meio do mês, a gente não tinha mais dinheiro para comprar nem comida. Mas nós nunca deixamos de dar o dízimo e as ofertas. E nós vivemos muitos milagres na área financeira. Hoje as pessoas veem eu gravando, eu tenho uma casa linda. Graças a Deus, Deus me abençoou e eu trabalhei muito para isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não foi sempre assim. Mas nós sempre fomos fiéis no dízimo. Eu e a Lilian. E tivemos muitas experiências. Eu me lembro que um dia, no meio do mês, lá para o dia 15, não tinha mais nada na despensa. Aí eu falei para a Lilian: poderíamos ligar para o seu pai, certamente ele ia dar um dinheiro. Mas nós não ligamos. E nós oramos. Naquele dia, a Lilian falou: olha, eu estava com uma vontade de comer um risoto de camarão. Ela era chique, viu, gente? Pensa que ia pedir qualquer miojozinho, não. Naquele dia, gente, no final da tarde, chega o Petié. E ele chega com uma bacia enorme, mas enorme, daqueles camarões rosas. E ele falou assim: olha, Deus me mandou vir trazer aqui esses camarões. Vocês têm arroz aí? A Lília falou: arroz nós temos. E aí a gente fez aquele risoto maravilhoso. E era assim, gente, um milagre atrás de outro milagre. Eu me lembro que um dia a Lilian, a nossa casa era uma casa muito bonitinha no Brooklyn, perto do Shopping Morumbi, uma graça a casa. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar cortina, para comprar tapete, não tinha dinheiro para quase nada desses supérfluos, vamos dizer assim. E um dia a Lilian, uma ovelha, perguntou para a Lilian se ela achava ruim, né? Porque ela veio de uma família rica, sempre teve tudo. E ela falou: olha, eu não vou dizer para você que eu acho ruim, mas eu às vezes sinto falta disso. E a pessoa, ao invés de entender o lado dela, sabe o que ela fez? Ela simplesmente deu uma lição de moral. Onde já se viu você é uma pastora ficar sentindo assim? A Lília ficou muito triste. E um dia ela chegou para mim e falou: Lamartine, será que você não está segurando a bênção de Deus? Porque eu vivia dizendo: não, pastor é pobre, pastor vai ser sempre pobre, você tem que se acostumar. Ela falou: será que você não está impedindo a bênção de Deus? Isso era uma segunda-feira, sabe, à noite, nós na cama, conversando. Eu falei: então vamos fazer uma oração? Eu vou pedir perdão para Deus se eu estiver pecando contra Ele. E disse: Senhor Deus, eu estou vendo a minha esposa sofrer e eu queria te pedir perdão, Senhor. Porque eu sempre declarei aqui que um pastor
tem que ser pobre. Se eu estou impedindo a tua bênção, dá um sinal para a gente, Pai. Porque eu não quero pecar contra o Senhor. Na quarta-feira a gente tinha um culto de oração. Hoje é o pastor Daniel que dirige, mas naquela época ele não estava ainda, não tinha chegado à igreja. Devia ter umas 20 pessoas ali, eu com meu violãozinho tocando. Entrou uma mulher, né? A nossa igreja era um salãozinho bem pequeno, em cima de uma padaria. Cabia ali umas 60 pessoas, apertado. Aquela mulher entrou toda chique, né? Todo mundo olhou para ela, já sabia que ela era uma pessoa diferente, né? Ela ouviu o culto, participou com a gente. Quando terminou o culto, ela falou assim: pastor, eu estava passando aqui na frente, Deus me mandou parar aqui e subir. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu não tenho igreja ainda, e eu vendi um terreno. E o Senhor me mandou te trazer uma oferta, o dízimo desse terreno, Ele mandou entregar para você. Aí ela falou: eu vou corrigir, não é para você, é para tua esposa, e não é para pagar conta não, é para comprar cortina, tapete, porcelana, tudo que ela tem vontade. Eu olhava para aquilo e eu falava: não. Será que isso é uma pessoa ou é um anjo? Ela falou: eu nunca mais vou passar aqui. Eu não vou fazer parte dessa igreja. Mas eu vim aqui só para isso. Gente, aquele dinheiro que ela deu era o equivalente ao meu salário por 2 anos. E como Deus tinha mandado que não era para guardar, não era para pagar a conta, a Lília comprou tudo que ela queria. Então Deus fez coisas assim. Tem um outro episódio também que foi uma bênção. Contei para vocês do Alcides, né? O Alcides Parisotto, que é o nosso vice-presidente, inclusive. Ele entrou a primeira vez lá na igreja, lá na Boracéia. No primeiro dia ele já foi muito impactado. No segundo domingo que ele entrou, ele entregou a vida para Jesus. Ele me pegou e falou: onde que é o batistério que eu vou ser batizado? E aí ele foi batizado e tal. Bom, para encurtar a história, um dia ele me chamou. Eu tinha uma célula na minha casa, ele frequentava, ele falava: escuta, essa igreja aqui não deve pagar para você, quanto que você ganha? E eu fiquei até constrangido, a gente estava num restaurante chique, né? Eu nem sabia como pegar nos talheres. E aí ele chegou para mim e falou: olha, quando eu falei para ele, ele falou: mas dá para viver? Eu falei: dá, lógico que dá. Aí ele falou: não, mas a partir de hoje eu vou dobrar o teu salário. E ele não só dobrou, irmãos, ele fez 2,5 vezes. Eu ganhava 1.000 e ele passou a dar mais 1.500 e eu passei a viver com 2.500. Gente, aquilo era festa, né? Porque quando eu ia com a Érica antes, num supermercado, a gente só comprava bolacha e sal, água e sal. Quando ela queria os danoninhos, a gente desviava para não passar lá. E isso é triste, né, para um pai. Eu não tinha dinheiro para comprar. E tinha Abril, não tinha coragem de ligar para o meu sogro e contar a história para ele. Mas Deus usou a vida desse homem. Me abençoou durante 2 anos. Quando chegou o tempo em que a igreja podia me pagar os 2.500, eu falei: Alcides, agora não precisa mais. Mas ele continuou ajudando a vida inteira, né? A igreja, muitas vezes me deu ofertas. Quando eu ia gravar nos Estados Unidos, ficava lá nos hotéis que ele tinha. Ou seja, Alcides, se você está aí, meu querido, teu galardão, seu e da Sidney, porque um homem não faz nada se a mulher não concordar, né? O galardão de vocês está lá nos céus. E hoje vocês estão no meu coração, porque vocês foram anjos de Deus na minha vida. Amo vocês. Muito obrigado por tudo. Então o que eu quero dizer para você, queridos, eu nunca deixei de dar o meu dízimo. Nós sempre fomos fiéis. A gente dava primeiro, porque se não desse primeiro, não ia sobrar. Então, isto é primícia. Então hoje quando as pessoas olham, algumas vezes pessoas até têm alguns comentários, né? Outro dia a Lília fez um jantar para mim na minha casa, para nós dois só, né? Estamos em quarentena. E eu postei no Instagram, uma mulher falou assim: ó, pena que você não é humilde. Aí uma batelada, né, de pessoas me defendendo. Não é humilde por quê? Porque ela viu minha casa bonita. Foi Deus que me deu. Foi o meu trabalho que me fez chegar aqui. Com a bênção de Deus. Mas se eu fosse um vagabundo, se eu fosse um cara que não me preparasse, eu não teria prosperado. Mas as pessoas acham que humildade é você não ter as coisas. E não é o caso. Humildade tem a ver com o seu coração.
Eu reconheço que aquilo tudo não vale nada. Eu reconheço que eu só sou alguém por causa da graça de Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem um motivo porque Deus nos abençoou, é pela nossa fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. E quando Deus fala de primícias, Deus está dizendo que Ele quer o primeiro lugar. Isso significa o quê, queridos? Que quando você recebe o seu salário, você não vai pagar todas as contas e deixar a última parte para Deus. Não, você dá o primeiro lugar para Deus. Vocês se lembram de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim, depois de um tempo, trouxe os seus frutos para Deus e Deus rejeitou a oferta dele. Por quê? Porque provavelmente ele já tinha gastado, pago muitas coisas, e depois de um tempo ele vem trazer a sua oferta, o seu dízimo. Abel não, ele deu a primícia do seu rebanho. Ou seja, quando nasciam as ovelhinhas, ele tirava aquela parte, aquela primeira parte e dava para Deus. Então, meus queridos, o segredo de uma vida próspera, não tenham dúvidas, porque quem está falando não sou eu, quem está falando é Deus. O segredo é você entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. Alguém pode estar me vendo aí dizendo, não, isso é para o Velho Testamento. Não, querido. O princípio do dízimo está desde o Éden, desde o Gênesis, muito antes da lei. Funcionou antes da lei, durante a lei e depois da lei. A igreja aos Hebreus já era do tempo de Cristo, já era a igreja do Novo Testamento. E lá se fala de primícias, e lá se fala também de dízimos. Então entenda uma coisa, meus amados. Quando você dá o primeiro lugar, e quando eu falo de primícias, não é só o dinheiro, é o seu coração, é do seu tempo, é da sua inteligência, é do amor da tua vida. Quando você ama a Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, gente, muitas vezes Deus fez agrados na minha vida, eu fiquei até constrangido. Por quê? Porque Ele sabe que eu o amo acima de tudo. Então, a quarta lição que eu posso dar para vocês e compartilhar como uma vida plena é você honrar a Deus com toda a sua renda, com os seus bens, e o Senhor te garante que a tua vida vai ser próspera. Amém? Então eu quero recapitular aqui e orar com vocês, começar dizendo que a primeira verdade, a primeira dica para uma vida plena é ser humilde de coração. E essa humildade primeiro te leva à conversão, mas também te leva a ter um relacionamento com as pessoas melhor. Em segundo lugar é apartar-se do mal. Não andar pelos caminhos desse mundo, andar pelas veredas da justiça, andar pelos caminhos da palavra de Deus, andar pelo caminho verdadeiro que é Jesus, né? Ele disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A terceira verdade, portanto, é viver uma vida saudável, de corpo, de alma, porque o espírito já foi renovado. E a vida saudável na alma vem quando você aprende a perdoar, vem quando você aprende a receber o perdão, porque a culpa também gera estresse, né, na mente, na alma das pessoas, e muitas vezes as pessoas vivem debaixo de medo, de temor, porque não entenderam ainda que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas também quando você tem uma alma sarada, o teu corpo começa a ser sarado. Então, eu assumi a decisão de cuidar do meu corpo, porque eu quero viver ainda muitos anos para proclamar o nome de Jesus. E por último lugar, viver uma vida honrando ao Senhor. Eu queria pedir que vocês orassem por mim, porque a Lília está orando comigo essa semana toda. Ela disse para mim, o presente que eu vou te dar é fazer uma semana de oração por você. Ela falou, o que você quer que Deus faça? Eu falei, eu quero ganhar o mundo. Eu quero ganhar os lugares ainda que a palavra não chegou. Eu tenho uma igreja linda que me ouve todos os domingos, pelo menos ouvia, e vai voltar a ouvir. Mas Deus tem me dado tantas ovelhas que sofrem, que estão longe, que não tem um pastor, e muitas delas têm me dito, você é meu pastor.
Eu quero dizer para você que está aí longe, que eu oro pela sua vida. E nós estamos preparando um programa para dar mentoria, pastoreamento para todos quantos quiserem. Vou continuar trazendo a palavra. Agradeço a Deus pelas mídias sociais, pelo meu canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Mas esse é o desejo do meu coração. Eu quero pregar em todas as nações. Tenho estudado as línguas, já falo inglês, estou falando bem o italiano já. Tenho que melhorar, claro, mas já dá para me comunicar perfeitamente. Então, eu falei para Deus, quando passar essa pandemia, eu quero ir para as nações, quero ir para a África, quero ir para a Europa, quero ir para a Oceania, para a América do Norte, pregar a tua palavra, falar do amor deste Deus tão extraordinário. Então orem por isso, orem para que Deus leve essa mensagem que eu estou pregando muito longe, que eu possa cumprir o chamado de pregar a mensagem do reino, que liberta, que salva, que cura. Então, meu querido, você que está aí me ouvindo, se você ainda não deu a sua vida para Jesus, abre o teu coração agora, porque do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Então ora assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu me humilho perante a tua presença, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz pela minha vida. Muda a minha história, Senhor. Eu te entrego o meu passado, o meu presente, para que o Senhor tome conta do meu futuro. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você fez isso, meu querido, a Bíblia diz que o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas agora eu quero orar por você que já é de Jesus e que talvez não esteja vivendo essas 4 características de uma vida plena, porque qualquer uma delas que faltar, você não vai ter plenitude. Se você não tiver humildade, irmãos, você não vai ter uma vida plena, porque as pessoas vão te rejeitar. O próprio Deus vai te rejeitar. Se você estiver andando em caminhos errados, você vai estar amarrado pelo diabo, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. O que ele quer fazer com a sua vida é isso. Mas Jesus foi buscar aquela ovelha, sabe, aquela 100ª ovelha, Ele deixou 99 e foi buscar a 100ª ovelha. Eu já fui essa ovelha. Talvez você esteja hoje afastado, e quando Ele traz nos seus ombros, no lugar mais seguro no mundo, irmão. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando a Bíblia diz que o governo está sobre os ombros de Jesus, isso significa que é o lugar onde emana o poder. E quando Ele busca uma ovelha que está lá nas mãos de Satanás, Ele arranca das mãos dele e põe no lugar do governo, no lugar do poder, da proteção. Então eu profetizo na tua vida, ainda que você seja um drogado, o poder de Jesus te liberta das drogas. Ainda que você esteja preso na prostituição e no pecado e na imoralidade, o poder de Jesus te liberta da imoralidade. Ainda que você esteja preso na depressão, no medo, na morte, no pecado, em nome de Jesus, eu profetizo o poder da cruz e da ressurreição para te libertar, porque não existe salvação em outro nome a não ser no nome do nosso Salvador Jesus. Mas eu profetizo também, meu querido, que se você receber esta palavra e se arrepender de todo roubo, de roubar o Senhor nas primícias, e querido, quando você não primicia, quando você não dá o seu dízimo, é porque você não crê que Ele tem para te dar, porque você tem medo de que te falte, e não faltará. Porque quem prometeu é dono do ouro e da prata. Quem prometeu é fiel para cumprir. E Deus fala claramente que você deve entregar
toda a tua renda, a primícia da tua renda. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para você. 4 pilares para sustentar uma vida plena: humildade, temer ao Senhor e andar nos caminhos retos, viver uma vida saudável no corpo, na alma e no espírito. E por último, experimentar a prosperidade que vem do resultado de uma colheita, de uma semeadura. Quem come a semente não colhe uma colheita abundante. Então eu vou orar por você também. Eu quero pedir agora que você ponha a mão no seu coração, porque há uma grande unção nesse lugar. A presença de Deus está aqui. Senhor, o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Senhor, o povo de Israel, ao sair do Egito, teve que passar pelo deserto, mas no deserto eles viram o poder do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está dizendo de recessão. Alguns dizem que o Brasil vai ter uma recessão de 5%, que vai demorar 10 anos para poder se recuperar. Pai, eu quebro esta palavra e eu declaro, Senhor, que a prosperidade do Brasil não depende do coronavírus e nem da economia mundial. Eu declaro que a prosperidade do Brasil depende desta nação se prostrar diante do Rei dos Reis. E, Senhor, agora, como autoridade sobre esta nação espiritual, sobre milhões de pessoas que me seguem, eu declaro, Pai, que a prosperidade do Brasil virá através de cada um dos teus filhos que entendem esta verdade e começam a viver esta verdade. Por isso, Pai, eu te peço que o devorador seja amarrado na vida de todos que resistem, oh Pai, a Ele, dando seus dízimos e as suas ofertas fielmente. Pai, que o milagre que eu experimentei na minha vida, que esta igreja experimentou, Senhor, que eles vivam também, Pai, porque o Senhor abre a porta, Senhor, não tem cadeado que o Senhor não possa arrebentar. Então, Deus, eu te peço, visita as famílias, visita, Senhor, meu coração muitas vezes fica doído de ver as famílias passando fome. Senhor, prospera os teus filhos, para que a gente possa ajudar os que têm menos, Pai. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial. Tem 2 restaurantes aqui, irmãos. No pior momento eles estão fechados, que eles estão dando no mínimo 300 refeições por dia para nossa associação Aviva. Eu postei um vídeo do Lucas Wagner, do Pedro, quem mais que estava lá? Daniel Beltrão, que é o pastor, que é um dos pastores da área social, levando refeições, irmãos. Restaurantes chiques, o Mangiare, aqui perto da nossa igreja, e o Cortez, 2 restaurantes que estão no shopping Vila Lobos, 2 restaurantes chiques, estão na pior hora do seu negócio, eles estão dando comida, gente. É isso que Deus faz. Eu profetizo prosperidade para a vida deles. Eu profetizo que eles vão passar pela crise e vão prosperar, porque eles estão cuidando dos pequeninos. Sabe, gente, Deus quer prosperar a tua vida, para que você possa ofertar. Então não sonegue, porque quem diz para você que esse negócio não é da graça, é do tempo da lei, é o devorador, é aquele que quer impedir que a prosperidade flua, que o milagre flua, porque, meu querido, se você não crê que Jesus é o Salvador, você não vai ser salvo. Se você não crê que Jesus cura a enfermidade, você nunca vai receber uma cura. Se você não crê que Jesus retribui aqueles que são fiéis nos dízimos, das ofertas, você nunca vai experimentar o milagre da prosperidade. Eu agradeço a Deus, porque Ele me ensinou a andar nesses 4 pilares. Por isso eu oro pela tua vida. Essa é a hora de nós vivermos o milagre, de andarmos por fé e não por vista. Essa é a hora de dizer: Senhor, os meus recursos não são suficientes, mas eu dependo de Ti. E quando você for levantado no meio da crise, as pessoas vão te perguntar: por quê?
E você vai dizer: porque eu creio num Deus que cuida de mim e que não se importa com as circunstâncias, porque Ele é o Senhor dos senhores. Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez, eu agradeço também a todos vocês, minhas ovelhas queridas, meus pastores amados, minha família que eu mais amo no mundo. Mas eu agradeço todos vocês também, vocês amigos distantes, que têm orado por mim, que têm me ajudado a compartilhar a palavra que eu prego. Muito obrigado. Esse é um dia muito feliz. Deus te abençoe. E eu quero terminar este momento de culto trazendo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo que crê no teu nome e invoca o nome de Jesus nos 4 cantos da terra. E que o Senhor abençoe o Brasil e prospere esta nação, Senhor, para que a tua igreja possa avançar na pregação do teu evangelho. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.